Olá, tudo bem? Sou o Guilherme Monks, dando continuidade então ao nosso curso sobre holding patrimonial, agora adentrando aí na quarta parte, a penúltima, e vamos falar da proteção patrimonial e transferência de bens para holding, tá certo? Nós até aqui já tratamos das vantagens sucessórias na terceira parte, não é? E vamos focar nesse assunto aqui que tem um viés bastante prático e bastante importante para proteger o patrimônio dos instituidores da holding. E como ocorre essa proteção patrimonial? Ou melhor, por que a holding traz essa possibilidade? Primeiro ponto é exatamente a questão lógica da separação patrimonial. Se o bem não está mais comigo, no meu patrimônio, e agora está no patrimônio de uma pessoa jurídica, que eu fui um dos instituidores, o criador, é evidentemente que o meu patrimônio agora é formado por cotas, partes daquela empresa, como nós já falamos até aqui. Isso já traz uma noção de que, caso eu tenha algum problema, dificilmente um credor vai ter acesso aos bens que a empresa da qual tenho cotas possui. Não que seja impossível, mas já dificulta a situação e acaba trazendo mais um véu protetivo, digamos assim, ao patrimônio. Um outro aspecto é efetivamente que, caso o sócio, um dos cotistas da holding, tenha algum problema de endividamento, o credor vai poder buscar efetivar penhora do seu patrimônio. Claro, evidente que sim. Mas ele, então, invadindo esse patrimônio do devedor, vai encontrar cotas da holding. E o que ele pode, de acordo com a legislação, o Código Civil nos diz isso no artigo 1026, 1031, é exatamente ou tentar penhorar os frutos que decorrem daquelas cotas, não é? Distribuição de resultados, de dividendos, juros sobre capital próprio, por aí vai. Ou ainda o credor, de acordo com uma regra constante, igualmente no novo Código de Processo, vai poder exigir que se liquide parcialmente a sociedade na medida das cotas detidas pelo devedor. Não é? E aí nós vamos fazer uma análise não do patrimônio, determinado bem especificamente, mas do valor contábil patrimonial da empresa, da holding. E é esse valor, então, que o credor vai ter para si. E é evidentemente que eu acabo excluindo nessa parte o devedor. Então, por que essa proteção existe? Não é só para proteger um mal pagador, mas ela acaba protegendo o patrimônio como um todo com relação aos outros, aos demais, ou até aos instituidores da herança da sucessão, não é? De alguma dívida, algum problema que um irmão, um parente ou um copartícipe de holding venha a ter. Isso decorre desse fluxo organizacional do patrimônio. Eu evito que o bem vá ser penhorado diretamente. E sim, por outro lado, traga a possibilidade de penhora ou dos resultados que essas cotas podem trazer, ou a possibilidade de extinção dessa participação societária, alcançando essa parte quanto vale da empresa para o credor. Tá bem? E como ocorre a transferência desse patrimônio, desses bens, dos instituidores da holding para ela própria? Ocorre de duas formas. A mais normal ou comum é quando a holding está se constituindo, os cotistas que vão formá-la alcançam bens que têm no seu patrimônio para pessoa jurídica da holding. Como fazem isso? Colocando no contrato social, por exemplo, que subscrevem tantas cotas num valor de tantos mil reais e pagam essa participação, ou seja, integralizam essa participação, alcançando determinado bem e já o descrevem ali nesse termo de constituição do contrato social. E esse documento é o que vai a registro no álbum imobiliário para transferir a propriedade do cotista, agora cotista, não é? Para própria sociedade, a holding. Mas também pode acontecer que ela já exista e queira se aumentar o capital social, alcançando um patrimônio. Aí se faz uma alteração no contrato social, aumentando a participação de determinado sócio cotista, ou ainda entrando um novo. Da mesma forma, transferindo um bem do seu patrimônio particular para a holding. E havendo essa troca da situação de proprietário do bem ou dos bens para a situação de proprietário das cotas da holding patrimonial. Ok? Bom, aqui nós temos que mencionar um aspecto tributário relevante aqui, que é exatamente uma possibilidade de não haver incidência de imposto sobre a renda com relação ao ganho de capital nessa situação. Por quê? Porque
o instituidor, o sócio que vai participar da holding, vai pagar suas cotas com os bens, seja na fase inicial de constituição, a formação ou depois, através de uma alteração quando entra já existindo a holding, ele tem que tomar o cuidado de utilizar o mesmo valor desse bem na hora que integraliza para a holding, daquele valor que consta na sua respectiva declaração de ajuste anual de imposto de renda. Porque assim, então, vai se estar utilizando o mesmo valor, eu não caracterizo um ganho de capital. Por exemplo, se eu tenho um bem declarado por 100 mil reais e o integralizo na holding por 150 mil, eu vou no final das contas ter trocado um imóvel de 100 mil por tantas cotas de 150. Evidentemente eu vou ter um ganho de capital de 50 mil reais e seria tributado em 15%, de acordo com aquela progressividade que existe na incidência do ganho de imposto de renda sobre ganho de capital, sobre esse ganho. Então bastaria utilizar os mesmos 100 mil na hora de alcançar o patrimônio para a holding. Ok? Esse é um cuidado que deve se tomar para não haver essa incidência. Por outro lado, existe uma regra, inclusive constitucionalmente prevista, e a legislação a repete, inclusive nas esferas municipais, que trata exatamente do ITBI, que é um tributo municipal de acordo com a competência constitucional. Qual é essa regra? É que caso eu pague as minhas cotas de determinada sociedade com um bem, ou ainda ao contrário, quando esse bem sai da sociedade e volta para o cotista, para a pessoa física, não há a incidência nessa transferência de propriedade do tributo. Mas vejam, essa situação de não incidência do ITBI somente ocorre caso as atividades da empresa, da sociedade na qual se está alcançando o patrimônio, não sejam voltadas, na sua maioria, de forma preponderante, que é o termo que a lei usa, para atividades patrimoniais ou com imóveis. O que eu quero dizer com isso? Se a holding é criada para compra e venda de imóvel próprio, imóveis próprios, locação de imóveis próprios, eu não tenho esse benefício e vou ter que pagar ITBI quando integralizar um bem, porque a atividade dela vai ser exatamente com esses bens. Então, se tomar o cuidado e a empresa efetivamente, a holding tiver outras atividades e a maioria das suas receitas venham dessas outras atividades que não ligadas às atividades patrimoniais, eu vou ter também esse benefício tributário de não ser necessário recolher o ITBI nessa operação. Gostaria de abordar, por fim, nesse módulo, nessa parte do nosso curso sobre holding patrimonial, a questão da importância de ser devidamente contabilizado essa situação patrimonial dentro da holding. Por exemplo, se ela, com determinado bem, planeja ou alugar e oferecer receitas de aluguéis, ela efetivamente deve colocar contabilmente esse bem não no ativo circulante, como se fosse um estoque para ser vendido no futuro, por exemplo, mas deve colocar no imobilizado. Ou ainda, por outro lado, se preferir ou entender que tem aquele bem para vendê-lo no futuro por um valor maior, deve, aí sim, colocar num ativo circulante, como se fosse um estoque, um bem que vai ser efetivamente utilizado na atividade da holding. E aqui é óbvio que ela deve ter como objeto social compra e venda de imóvel próprio e ainda, no outro exemplo que eu dei, locação de imóveis próprios. Bom, com relação a essa parte, a quarta, é isso. Tratamos então de proteção patrimonial e transferência de bens para a holding. E agora nós vamos passar para a última etapa do nosso curso de holding patrimonial, tratando especificamente das vantagens tributárias oferecidas pela holding. Muito obrigado pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.